Olá, pessoal. Hoje vamos abordar um tema que pode ser muito útil para todos que buscam o autoconhecimento. As 5 feridas emocionais da autora canadense Lise Bourbeau. Falaremos das máscaras e como acontece a criação das feridas emocionais. Já se inscreve no canal, curta e compartilhe o nosso conteúdo com quem está buscando também a mudança interior. É importante sabermos que todos nós carregamos os traumas, as crenças e as nossas limitações psicológicas estampados em nosso corpo físico. Como bem dizia Wilhelm Reich, o corpo é o nosso inconsciente que se torna visível. Assim, é muito importante conseguirmos ler os sinais gravados em nosso físico para entender como funcionamos psicologicamente. Todos nós cultivamos inúmeras crenças que nos impedem de ser o que queremos ser. Quando essas crenças ou maneiras de pensar nos prejudicam, tentamos ocultá-las e as ocultamos de tal forma que chegamos a acreditar que elas não existem mais. Contudo, somente quando nossos corpos mental, emocional e físico estiverem em sintonia com o nosso Deus interior, é que nossa alma será totalmente feliz. Assim, é necessário trazer à superfície o que está oculto em nosso interior para que possamos curar, já que só curamos o que vemos. Antes disso, nem sabemos que existe algo em nós que necessita mudar, ou seja, estamos em estado de ignorância e desconhecimento. A alma que encarna na Terra sabe quais feridas ela precisa trabalhar, e por isso escolhe um ambiente propício para que isso aconteça. Assim, nascemos em uma família que possui demandas e características parecidas com as nossas. Além disso, ao longo de nossa vida, iremos atrair pessoas que ativarão essas feridas de uma forma ou outra até que consigamos curá-las. Assim, na infância, quando não conseguimos lidar com essas feridas, criamos essas máscaras para sobreviver naquele ambiente. Mas que, infelizmente, só nos atrapalha com o passar do tempo, já que esconde a nossa verdadeira natureza e nos aprisiona no sofrimento. O nosso corpo não mente, ele mostra na sua forma e estrutura o que precisamos trabalhar. Se ainda não conseguir se ver em algum comportamento, olhe atentamente para a descrição da aparência corporal que lá estará a resposta. Nem sempre teremos toda a descrição, mas podemos ter algumas características. Quanto mais características corporais estão presentes, mais grave é a ferida. Antes mesmo de nascer, seu Deus interior atrai sua alma para o ambiente e a família que você precisará em sua próxima vida. Para você trabalhar o que ainda não conseguiu viver no amor e na aceitação em suas vidas anteriores, e para o aprendizado que seus pais terão por intermédio de uma criança como você. É isso que explica por que pais e filhos geralmente têm as mesmas feridas para curar. A maioria das crianças passa por 4 fases. Após conhecer a alegria de ser ela mesma, ela conhece a dor de não ter o direito de agir assim. Então vem o período de crise e revolta. Para mitigar a dor, a criança se resigna e termina por criar uma nova personalidade, tornando-se o que os outros querem que ela seja. Algumas pessoas permanecem paralisadas na 3ª fase a vida inteira, isto é, vivem continuamente revoltadas ou em situação de crise. É durante a 4ª fase que criamos diversas máscaras, novas personalidades, que servem para nos proteger do sofrimento vivido por ocasião da 2ª. As 5 máscaras que criamos correspondem às 5 grandes feridas básicas vividas pelo ser humano. A pessoa se sente rejeitada em seu ser. É a ferida mais profunda. O escapista é uma pessoa que duvida de seu direito de existir, não se sentiu acolhido e aceito pelo genitor do mesmo sexo. Por isso tenta desaparecer, passar despercebido, se isolar e não aparecer. Quanto mais grave é a ferida da rejeição numa pessoa, mais ela atrai para si circunstâncias para ser rejeitada ou rejeitar alguém. Esse corpo é estreito e contraído. É um corpo que evita ocupar muito espaço. Quando temos a impressão de que quase não há carne sobre os ossos, que a pele aparenta estar grudada ao esqueleto, aparência fragmentada, incompleta, como se as partes do corpo não se encaixassem, ou possui um lado do corpo muito diferente do outro.
Olhos pequenos, assustados e por vezes com olheiras. Essa máscara é criada entre a concepção e um ano de vida. O desafio se concentra na figura parental do mesmo gênero. Quem sofre com essa ferida costuma usar muito palavras como nulidade, nada, sumir, desaparecer. O seu maior medo é entrar em pânico. A pessoa se sente abandonada afetivamente pelo genitor do sexo oposto. Faltou o alimento afetivo ou não teve o tipo de alimento desejado. É o mais apto a se tornar vítima. Geralmente é uma pessoa que dramatiza muito, pode falar com a voz infantil e sentir que não consegue fazer nada sem o apoio de alguém. Em muitos casos, pode fazer o papel de salvador para se sentir importante. Enquanto guardarmos ressentimento contra um de nossos pais, mesmo inconscientemente, nossas relações com todas as outras pessoas do mesmo sexo desse genitor serão difíceis. Esse corpo é comprido, magro, sem tônus, flácido ou caído, dorso curvado, braços compridos, olhos grandes e tristes e, por vezes, repuxados. Essa máscara é criada entre 1 e 3 anos de idade. O desafio se concentra na figura parental do gênero oposto. Quem sofre com essa ferida costuma usar muito palavras como ausente, sozinho, não suporto, estou sendo devorado, não largam do meu pé. O seu maior medo é a solidão. A pessoa se sente humilhada pelo controle do genitor responsável pelo seu desenvolvimento físico e também sente que foi tolhida em sua liberdade. Ao longo da vida vai atrair pessoas e situações humilhantes. O masoquista tenta fazer tudo pelos outros. Ele deseja, na realidade, criar restrições e obrigações para si próprio. Ele acredita que despender tempo para ajudar os demais é algo que não lhe trará vergonha. No entanto, muitas vezes, sente-se humilhado porque os outros se aproveitam dele. Lembre-se, não é o que você vive que o faz sofrer, mas sim sua reação ao que você vive, por causa de suas feridas não curadas. Esse corpo é gordo, arredondado, de estatura baixa, pescoço largo e inchado, rosto redondo e franco, olhos grandes, arregalados como de uma criança. Essa máscara é criada entre 1 e 3 anos de idade. O desafio se concentra na figura parental que foi responsável pelo desenvolvimento físico e higiene da criança. Na maioria das vezes, é uma função materna. Quem sofre com essa ferida costuma usar muito palavras como ser digno, ser indigno, pequeno, grande. O seu maior medo é a liberdade. A pessoa sente um quebra de confiança com o genitor do sexo oposto. Teve as suas expectativas não atendidas ou de alguma forma sofreu alguma manipulação. Geralmente são pais que utilizam a sedução com a criança e que são mais centrados em si mesmos. Geralmente são pessoas que conquistam o seu espaço, gostam de ser o centro das atenções, querem ter o controle de todas as situações e de todos de forma que as coisas saiam conforme as suas expectativas. Pessoas portadoras da ferida da traição sofreram com o fato de o genitor do sexo oposto não cumprir seu compromisso de acordo com as expectativas que a criança tinha de um pai ou uma mãe ideal. Esse corpo exibe força e poder. No homem, os ombros são mais largos que os quadris. Na mulher, os quadris são mais largos que os ombros. Peito estufado, barriga proeminente. Olhar intenso e sedutor vê tudo rapidamente. Essa máscara é criada entre 2 e 4 anos de idade. O desafio se concentra na figura parental do gênero oposto. Quem sofre com essa ferida costuma usar muito palavras como "você entendeu? Sou capaz. Deixa que eu faço sozinho, eu já sabia." O seu maior medo é a dissociação, a renegação e a separação. A pessoa acha injusto não conseguir integrar sua individualidade, não conseguir se exprimir e ser ela mesma. Sofre com aparente frieza emocional e dificuldade que o seu genitor do mesmo sexo tem de se expressar. Assim, o rígido busca se isolar dos seus sentimentos para não sentir. Pode assim parecer frio e insensível e achar que nada o afeta. Além disso, busca a justiça a todo preço sendo eficaz e perfeito.
As características e os comportamentos descritos estão presentes apenas quando uma pessoa decide usar a máscara de rígido, julgando assim evitar viver a injustiça. Conforme a gravidade da ferida e a intensidade da dor, essa máscara pode ser usada apenas alguns minutos ou praticamente o tempo todo. Esse corpo é aprumado, rígido, o mais perfeito possível. Proporcional, com nádegas redondas, cintura marcada, movimentos tensos, pescoço duro e empertigado. Olhar brilhante e inquieto, essa máscara é criada entre 4 e 6 anos de idade. O desafio se concentra na figura parental do mesmo gênero. Quem sofre com essa ferida costuma usar muito palavras como sem problema, sempre, nunca, muito, exatamente, concorda? O seu maior medo é a frieza. Reconhecer essas feridas em nosso corpo e em nosso comportamento nos ajuda a compreender as nossas reações frente aos desafios da vida e nos auxilia a reconhecer em quais situações estamos colocando a nossa máscara e deixando de ser genuíno e sincero. Além disso, nos explica o porquê, diante de situações iguais, duas pessoas podem reagir de forma tão diferente. Às vezes, um tom de voz de alguém pode ser encarado como uma rejeição para aquele que carrega essa ferida, e para outra pessoa pode ser encarado como injustiça, já que esta é a sua ferida principal. Comentem aqui embaixo o que acharam desse novo vídeo e que vocês possam usar essa abordagem como mais uma ferramenta para a mudança interior. Nos vemos em breve. Vosso amigo na Sagrada Ciência.